Por que que existe tanto caso de adultério, de famílias destruídas no Brasil? Por que que a cada esquina parece que tem alguém traindo o outro? Por que que normalizaram tanto isso? E por que isso é comum entre muitas pessoas? Algo que não deveria ser comum. A traição, o adultério quebra limites no casamento, destrói famílias, prejudica você. Mas olha uma coisa interessante, que um abismo chama outro abismo. As pessoas elas querem ter um casamento abençoado, mas não querem seguir os princípios para esse casamento ser abençoado. Vou citar um exemplo. Quando um construtor de um carro, por exemplo, vamos usar o criador do carro, ele fez o carro, ele sabe como que funciona e passou instrução para as pessoas de como usá-lo, porque foi algo que veio dele, é uma criação dele, então ele sabe como que funciona. E o casamento foi criado por quem? Foi criado por Deus. Então ele sabe muito bem quais são os princípios que fazem um casamento funcionar. E por mais que talvez você não acredite em Deus, mas se você não segue algum dos princípios do Criador, teu casamento não tem como ir para frente. Em algum momento ele vai acabar. E não adianta alguns falar, mas eu tenho 10, 20 anos se amando, ou se aturando, ou se arrastando. Porque tem muitos casados que nem se amam mais, nem se gostam mais, nem se respeitam mais. São casamentos arrastados. Do que vale isso? Isso não é um casamento abençoado. As pessoas podem até achar que é, mas não é. Ok? Então, se Deus ele criou o casamento, então ele sabe quais são os princípios para se praticar para dar certo. E por que que a gente tem tanto caso de adultério, de destruição de casamentos no Brasil? Porque as pessoas quebram esses princípios. Já começam na fase antes de casar com a pessoa. E quando chega na fase de casar, né? Porque alguns não assumem responsabilidade e compromisso com a outra pessoa. Não querem assumir compromisso com a outra pessoa. Tem seus motivos lá, é a vida da pessoa. Ok, tô só explicando os princípios, tá? Quais são os princípios do Criador? Quando Deus ele fala, por exemplo, no caso de se guardar, né, sobre a questão da fornicação, primeira coisa, gente, o princípio de se guardar, às vezes as pessoas podem até achar que isso é algo bobo, mas é algo que influencia sim no casamento. Podem tentar romantizar o tanto que for, mas se guardar influencia sim para um casamento ser mais abençoado. Sabe por quê? Porque quanto mais pessoas você tem contato íntimo, mais problemas daquela pessoa você traz para si. O que está na outra pessoa passa para você, ok? Tenta imaginar uma pessoa que tem depressão, tenta imaginar uma pessoa toda problemática. Por exemplo, você vê casos de pessoas que não têm depressão, não têm ansiedade, não têm nenhuma doença, que foi só começar a namorar uma pessoa que tinha essas coisas, começou a adquirir isso também. Porque quando você está perto de uma pessoa, você adquire as características dela. Talvez você não está acreditando ainda. Olha para quem você é hoje. Você é adulto, tem mais de 18 anos. Olha para quem você é hoje. Pode observar que muitas manias e o jeito de falar que você tem veio dos seus pais, veio da convivência com seus pais, a proximidade. Agora, se você conseguiu adquirir essas características só convivendo, tenta imaginar uma pessoa, um casal que tem relação íntima. Então, a influência é ainda maior. E muitas pessoas se relacionam com um, acabam se entregando no primeiro encontro, e isso é uma besteira, tá? Não tem lógica nenhuma, porque quando você faz isso sem ter o mínimo de compromisso, de amizade com essa pessoa, é como se você não estivesse se valorizando. É como se você estivesse dizendo para todo mundo te usar. E Deus não quer que você viva desse jeito. Você tem valor, você vale muito mais do que aquilo que você acha que vale. Mas talvez você não está demonstrando esse valor nas suas atitudes. Quando você segue esse princípio de se guardar, você evita muitos problemas para a sua vida. Até mesmo pessoas canalhas que querem só te usar, de se aproximar de você. Porque o limite traz respeito. Quando você já se entrega para outra pessoa assim de fácil, é como se você estivesse ensinando as pessoas como te tratar, como um objeto, como uma camisa que você usa e joga fora, entende? E você não é assim. Não é assim que funciona, tá? As pessoas podem talvez achar ruim isso, mas tem um propósito pelo qual Deus falou.
Aí tem muitos que vêm com aquele argumento, mas se isso fosse prova de que o casamento ia dar certo, todo mundo que casasse assim daria certo. Porque eu conheço uma pessoa que casou, que se guardou e casou e deu tudo errado. Mas presta atenção, você viu um exemplo, né? Agora bora comparar. Presta atenção. É mais difícil um casal que se guardou e depois casou dar errado do que um casal que não se guardou. A prova disso é só olhar à sua volta. É comparação de número, é lógica. Então, pessoa que se guarda, ela tem mais chance do casamento dar certo. É raro os casos de pessoas que separaram. Mas tenta imaginar, olha para a maioria dos casamentos que não seguem esses princípios. Já vão lá no primeiro encontro, já faz as coisas lá, junta os panos e pronto. Estamos casados. Né? Mas vamos contar quantos casamentos, quantos desses casal aí já se separaram? A maioria. Sabe por quê? Porque não criou vínculo, não criou amizade, não leu princípios e valores da outra pessoa. E a vida não é só sobre prazeres carnais, ok? Mas sobre propósito. Porque talvez você trocou um propósito, uma vida com a pessoa correta, uma vida com uma pessoa de valor por um prazer momentâneo. Deus, ele quer que... Não é que o prazer ele é errado no contexto errado, consegue compreender? Deus, ele quer que você tenha sim prazer, só que prazer nas coisas certas. Prazer dentro do casamento, abençoado e guardado por ele. Agora, Deus não quer que você tenha prazeres fora da aliança com ele, em contextos errados, porque são justamente esses prazeres que destroem as pessoas, que destroem famílias, que destroem casamentos. Então, muitas pessoas querem ter um casamento abençoado. No fundo, elas querem ser amadas, querem ter um companheiro para estar ali do lado, algo verdadeiro. Mas como você quer viver algo verdadeiro com a pessoa, sendo que talvez nem você está sendo sincero com você mesmo? Você quer uma pessoa de valor, mas não se porta como uma pessoa de valor. De nada adianta. Nós não atraímos aquilo que queremos. Toda mulher quer um homem fiel, forte, protetor. Mas a maioria vai conseguir? Não. Porque para você atrair essa pessoa, você tem que ser esse tipo de pessoa. Ok? Todo homem quer casar com uma mulher fiel, sabe, que respeita ele. Mas todo homem vai casar com uma mulher assim? Não. Sabe por quê? Porque não é sobre querer, é sobre já ser uma pessoa fiel. Se você quer uma pessoa fiel para sua vida, seja você fiel a você mesmo, aos seus princípios. Porque quem vive uma vida de mentira nunca vai viver uma vida de verdade, ainda mais no casamento. Quem vive se enganando, quem vive se tratando como um preço, quem vive sendo direcionado somente pelos prazeres carnais, não por propósito, vive se enganando. Mas quer o sonho de ter uma família, de construir uma família. Família tem responsabilidade. Família é responsabilidade, é comprometimento. É compromisso não só com outra pessoa, mas também com Deus. Se você quer casar, quer ter um casamento abençoado, o conselho que eu dou para você, se guarde. Por quê? Quando você não se guarda, e você sai se deitando com qualquer pessoa, você vai pegando os problemas de todo mundo, atraindo a energia negativa de todo mundo. Aí, ainda que você conheça a pessoa mais incrível do mundo, aí você tá cheio de bloqueios, de traumas e outros relacionamentos e vai levar para essa outra pessoa. É tipo assim, como se você colocasse todo o peso da vida de outras pessoas e da sua em cima dessa outra pessoa. Não faz sentido. Assim você não consegue ser feliz no casamento, nem a outra pessoa, ok? Porque sempre vai estar o tempo todo em comparação. Quando as pessoas não levam esse princípio a sério, até mesmo alguns cristãos saem se deitando com muitas pessoas, tem muitos jovens assim por aí, né? E o que acontece? Você coloca o seu cérebro diante de vários estímulos de comparação. E no casamento, se você compara, irmão, seu cônjuge, sempre tem alguém que tem uma característica melhor do que o outro. E o casamento não é sobre comparar o seu cônjuge, a sua esposa, o seu marido com outras pessoas, não. Isso é coisa de gente imatura. Seus pais talvez viviam fazendo isso,
porque não tinha maturidade. Seus pais também viviam fazendo isso com você, te comparando com outros filhos, é ou não é? Mas você não precisa viver comparando seu cônjuge com outra pessoa. Isso é injusto. A comparação gera infelicidade. Sempre tem alguém com mais dinheiro que você, sempre tem alguém mais bonito que você. E não é sobre isso, não é sobre ser mais. É sobre de fato ser feliz. É sobre de fato ser você na sua identidade. Estar satisfeito com isso. Porque quando você começa a deixar a sua vida e começa a comparar a vida de outras pessoas, é aí que muitos casamentos são destruídos. Muitos casamentos são destruídos. Viva o seu. Tem muita gente querendo viver a vida dos outros, mas esquece de viver a sua própria vida. Então, Deus ele coloca esses princípios como base que sustenta casamento. Se você quer ter um casamento, quer ter fidelidade no casamento, não adianta você ter um comportamento de uma pessoa imatura e depois achar que no casamento vai mudar, porque você treinou seu cérebro aquele tipo de comportamento. A cada semana tá com uma pessoa. A cada semana tá se deitando com um. Como que no casamento você quer ter um compromisso? Tem gente que acha que no casamento vai mudar e não vai, porque você treinou seu cérebro a isso, a vários estímulos de comparação. E isso vai fazer você se tornar uma pessoa insatisfeita com o seu cônjuge, ainda que você esteja com uma boa pessoa. Vai chegar pensamentos de você trair, de você abandonar, de querer separar. Tudo porque antes do casamento não teve compromisso. Pessoas fiéis, elas primeiro são fiéis a si mesmas. Você quer saber se uma pessoa é boa para casar? Quer saber se a pessoa vai ter fidelidade no casamento? Observa o período dela na fase de solteiro. Se você, e eu falo isso, eu sei que muitos vão ficar irritados comigo, mas se você é um cristão jovem, solteiro, e toda semana tá beijando uma menina, toda semana vai para um congresso de igreja, grupo de jovem, tá pregado lá, agarrado com uma, nas escondidas, né? O que acontece? Você tá sendo imaturo, e esse comportamento é comportamento de adúlteros. É bem semelhante, pode observar. Sabia? Por quê? Porque esse comportamento, se você casa com a pessoa, isso pode te levar a adultério. Sem você perceber. Você acha que os adúlteros, eles já não demonstram sinais antes? É óbvio que demonstra. Gente infiel já demonstra infidelidade antes. Porque antes de você ser fiel a uma pessoa, você é fiel a si mesmo. Você não fica mentindo para você mesmo, se enganando. Então, se você quer saber se a pessoa é boa para casamento, veja qual é o comportamento dela na fase solteiro. Se a pessoa ela tá se guardando, se a pessoa ela tá buscando evoluir, sabe, procurando ressignificar o seu passado, seus traumas, suas dores, ela não fica toda semana com um, beijando o outro, ou ele, o tempo todo. Então, esse comportamento que a pessoa tem na fase solteiro já demonstra como que ela será no casamento. Dificilmente essa pessoa vai cometer um adultério, sabe por quê? Porque ela treinou a vida dela, o cérebro dela a ser fiel a ela mesma, aos seus próprios princípios. E são justamente essas pessoas que não se dobram fácil para qualquer cantada. São justamente essas pessoas que levam o casamento a sério, porque elas se levam a sério primeiro. Então a gente tem tanto caso assim de adultério porque muitas pessoas não entenderam isso. Normalizaram quebra de princípios do Criador. E muitos acharam que estava arrasando. Mas eu pergunto para você, tá funcionando? Observa o mundo. Se o mundo tivesse certo, se a maioria das pessoas tivessem certo, eu digo uma coisa para você, a maioria dos casamentos era para durar a vida toda. Mas por que não tá durando? Talvez você cresceu numa família destruída, com um padrasto, com uma madrasta. Talvez cada ano numa casa diferente, porque sua mãe separava, seu pai separava. Talvez você viu traição dentro da sua casa e isso gerou tanto bloqueio emocional em você. E você não quer viver isso. Talvez você nem quer ter um relacionamento. Então, Deus, ele sempre teve razão. Sempre. Porque se o que o mundo faz, que é sair por aí pegando um monte de gente, vivendo, sendo feliz, era para ser os casamentos mais abençoados. Isso é a prova de que Deus é que estava com a razão, não a maioria das pessoas. E tudo começou a dar errado quando as pessoas começaram a quebrar esse princípio da fidelidade consigo mesmo. Por isso que vive quebrando fidelidade com outras pessoas, achando que estão saindo por cima.
mas na realidade só estão se atrasando, se condenando. Então, esse é o motivo que tem tanto adultério, tantas famílias destruídas. E você sabe muito bem que esse comportamento, talvez você que é mulher, gostaria de ter um pai que é exemplo, que estaria cuidando de você e talvez você não teve. Talvez a forma como você enxerga os homens hoje é só como alguém mau, mas nem todo mundo é assim. Tem muitas pessoas boas por aí, mas talvez você está no lugar errado, ou talvez você está com os olhos errados. No meu livro Luz da Escuridão, eu falo sobre as feridas emocionais e a ótica da dor. O que é a ótica da dor? Tem um capítulo que eu falo sobre isso. A ótica da dor é como se você colocasse um óculos da sua dor e enxergasse o mundo a partir da sua dor. Ou seja, você foi ferida, você foi ferido, maltratado, abandonado na sua infância por uma figura paterna ou materna. Então você olha essas figuras hoje, o homem e a mulher, e isso traz à memória aquilo que você passou, a experiência que você teve ruim, e faz com que você olhe e enxergue sempre o pior das pessoas, porque talvez você viveu o pior. Então essa é a ótica da dor que eu falo no meu livro, como se a pessoa colocasse um óculos e enxergasse o mundo a partir da sua dor, enxergasse o mundo não, as pessoas a partir da sua dor. Por isso que pessoas que foram feridas dificilmente vão encontrar pessoas boas, sabe? Porque ela tá enxergando, ela tá olhando para as pessoas a partir da sua dor, não a partir do que as pessoas realmente é. Quando você começa a se curar, você vai começar a identificar pessoas boas, pessoas com os mesmos princípios e padrões. O ladrão, ele consegue identificar outro ladrão, sabia? Por causa de o mesmo comportamento. Então, pessoas boas e fiéis vão conseguir identificar outras pessoas boas e fiéis. Guarde isso no seu coração. Pare de enxergar as pessoas pela ótica da sua dor. Viva princípios se você quer ter um casamento abençoado. Se guarde, tá? Porque se Deus ele colocou isso, Deus ele criou o universo. Deus é inteligente. Você consegue imaginar alguém mais inteligente que Deus? Ele criou tudo perfeito. Mas muitas pessoas preferem não seguir essa inteligência e acabam quebrando princípios, mas querem ter um casamento abençoado. Não tem como ter um casamento abençoado quebrando princípios, vivendo de qualquer jeito. Se você quer ter um casamento abençoado, como que está a sua fase solteiro? Você já está demonstrando fidelidade a você mesmo? É sobre isso. Entendeu? Quando você demonstra fidelidade a você mesmo, aos seus princípios, você consegue encontrar pessoas como você. Tem muitas pessoas boas no mundo, sim, mas talvez você está tão ferido que não consegue enxergá-las. Isso faz você frequentar ambientes que essas pessoas não frequentam. Ok? Guarde isso no seu coração. Se fez sentido para você e você quiser adquirir esse livro, o link está aqui na descrição, tá bom? Gostou desse vídeo? Fez sentido para você? Então deixa o like, comenta aqui embaixo e compartilha esse vídeo com o máximo de pessoas que você conhece. Tamo junto, um beijo no seu coração, que Deus abençoe sua vida. Adquira o livro aí, tá bom? Para você que talvez está passando por essas feridas emocionais, se sente travado, sabe? Parece que as coisas não andam. Pode ser um bloqueio emocional que está travando você. Uma voz interna que está sabotando você. Nesse livro Luz na Escuridão, nesse e-book digital, eu falo sobre isso, tá bom? Deus abençoe, fica na paz, fica com Deus.